Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 40. Sim, isso mesmo, 40. E esse episódio eu vou falar sobre o que não te contaram sobre investimento social privado, ISP. Eu vezes você, quanto que dá? Você vezes eu, quanto que dá? Essa sigla circula aí no nosso feed e a gente está bastante envolvido com esse tema chamado investimento social privado. E eu vou destrinchar um pouco esse assunto, afinal, vivi na pele esse tema por os últimos 10 anos, né, atuando nesse setor de institutos, fundações, e eu sigo muito próximo a ele, me relacionando com ele. Basicamente é um setor onde você tem você atua numa fronteira, né? Muitas vezes você é visto internamente como sendo uma ONG, sobretudo em ambientes de institutos corporativos, e você é visto externamente como empresa. Então você tem que operar com dois chips, C.org e ao mesmo tempo saber falar a língua .com e muitas vezes até relacionar com governos, né, .gov, vai três chips. Você é um aprendizado intenso, muito interessante. Então eu listei aqui 10 aspectos que não te contaram sobre investimento social privado, para a gente destrinchar um pouco mais esse tema. Então, partiu, bora lá. Bom, o primeiro aspecto aqui é que o tal do ISP, Investimento Social Privado, é uma jabuticaba, mais uma jabuticaba brasileira. Globalmente o termo é filantropia, né? Philanthropy. Esse é o termo que se globalmente articula esse setor. E no Brasil a gente inventou esse tal de investimento social privado. Em alguns países da América Latina se usa também inversão social, mas na verdade a gente é parte da filantropia, uma expressão, o ISP é uma expressão dessa grande agenda da filantropia global. Talvez essa cunhagem do ISP, essa jabuticaba, venha muito em função do quanto a filantropia foi se queimando no imaginário popular, tal da pilantropia, muito entre aspas. Meia dúzia de organizações fizeram picaretagens e isso acabou queimando um pouco esse setor. E aí se tentou um pouco numa linha mais empresarial, se descolar dessa linha da filantropia, dando um caráter mais gerencial, menos de voluntarismo e mais de ação planejada, continuada, enfim. Esse é mais ou menos o próprio conceito do ISP, né, que é recursos voluntários de forma planejada, continuada, enfim, para o bem comum, ou para o desenvolvimento social, ou para a questão ambiental, enfim. Então, essa é a primeira questão, o ISP é uma jabuticaba, na real é uma expressão da agenda da filantropia. Bom, no segundo aspecto é que no Brasil, o tal do ISP é marcadamente corporativo. Se a gente olhar os dados do Censo GIF, tá aí para quem não conhece, o Censo GIF é a referência, digamos, a radiografia desse setor, embora circunscrito aos associados do GIF, que hoje passam de 150, 160 organizações, institutos, fundações, empresas. Então, ele revela claramente que no Brasil o tal do ISP é marcadamente corporativo. Tá? Então, o que, que isso implica na prática? Isso implica que você tem um modus operandi empresarial gerido por institutos corporativos que na prática são ONGs, né? São associações sem fins lucrativos, mas que operam quase como, né, com uma certa imagem e semelhança da sua empresa mantenedora. Toda a linguagem, todo o jeito de operar com muito cara de empresa. Então, obviamente, isso traz consigo uma série de questões que no final do dia, esses institutos operam ao sabor das vontades da empresa, em maior ou menor grau. Às vezes, muitos conseguem se distanciar disso, mas existe uma relação umbilical com a empresa mantenedora. E isso afeta ou imprime um ritmo, uma maneira que o instituto atua
de forma mais correlata, mais vinculada à empresa. Não dá para menosprezar essa questão. Bom, um outro ponto aí nesse aspecto que vale destacar é que existe uma relação, certo? Uma certa fronteira entre o conceito de investimento social privado, que é um recurso voluntário, ou seja, a mantenedora, a empresa, a fundação coloca porque ela quer fazer isso. Seja por uma questão de marketing, seja por uma herança, tem vários fatores. Então ela está fazendo de forma voluntária, não é uma multa, não é uma compensação e nada disso. Então, existe esse polo, que é o polo do investimento social privado, e existe o polo dos recursos incentivados, que são projetos, né, de lei Rouanet, de lei de incentivo ao esporte e outros, incentivos estaduais, federal ou municipais. Então, esses recursos incentivados, eles, em teoria, não entram dentro desse bloco do investimento social privado, embora esteja muito na fronteira, embora muitos institutos corporativos gerenciem recursos de projetos incentivados. E há inclusive institutos corporativos que só operam ou majoritariamente recursos de projetos incentivados. Então aqui também tem uma fronteira, mas alguns acabam adentrando para esse universo. Tudo bem você também operar recursos incentivados, mas fazer apenas isso me parece uma distorção do conceito original de investimento social privado. Isso é uma discussão longa, não dá para alongar muito aqui nesse ponto. Tem biologia, tem geografia, a gente tem história e religião. Terceira questão aqui é, em relação a agendas temáticas do ISP, a educação é o tema clássico, primeiro, né, primeira da lista aí. Por quê? Porque é claramente uma agenda de consenso que evita grandes polêmicas. Afinal, quem é contra, né, a educação no Brasil? Então você acaba dentro desse chavão escolhendo batalhas dentro da educação que são mais consensuais e deixando as batalhas dentro da educação mais polêmicas um pouco de lado. Então, basicamente, se você fizer uma busca nas missões de institutos e fundações, você vai encontrar a grande maioria focada em educação, por razões óbvias, por esse certo histórico. E aí você está criando um novo instituto, você acaba seguindo o baile, você segue o relator, você não inventa muita moda, e isso gera uma série de distorções, porque muitos institutos estão fazendo a mesma coisa e acabam não somando esforços ou não escolhendo áreas dentro da educação que estão descobertas e que poderiam receber investimentos ou algum tipo de apoio. Bom, dentro das agendas temáticas, alguns outros temas que estavam mais na segunda divisão passam a ganhar mais relevância. O tema da saúde, com a pandemia, obviamente, ganhou espaço. Resta saber como vai ser agora na pós-pandemia, se esse tema vai se estabilizar ali no bloco mais dos primeiros lugares ou se ele tende a voltar para um lugar de segunda divisão. Outras agendas que sempre historicamente foram mais de segundo plano, por exemplo, a agenda ambiental e meio ambiente, será que segue ganhando força ou não? Agendas de recorte regional, por exemplo, a Amazônia, são agendas mais secundárias no raio de atuação do investimento social privado, enquanto outras têm ganhado mais relevância, como juventude, empregabilidade e por aí vai. Então, no Censo GIF tem isso bem destrinchado, dá para olhar isso mais claramente. Estou fazendo só uma pincelada aqui. E há claramente aqui, na agenda temática, temas historicamente evitados. Exemplo, direitos humanos, o tema, né, do racismo estrutural, a agenda LGBTQIA+, só para citar algumas aqui, são temas que não aparecem muito claramente nas prioridades do investimento social privado, parecem de forma transversal e de forma ainda lateral. Vamos ver, parece que isso está mudando, mas ainda de forma tímida, a ver como será daqui para frente.
Bom, a quarta questão é: começa a ganhar força nas discussões de investimento social privado algumas agendas interessantes e necessárias. Por exemplo, a tal da discussão da filantropia decolonial. O que é isso? Nunca ouviu falar? Dá uma pesquisada que você vai entender o que eu estou falando. Bom, basicamente a agenda da filantropia decolonial é complexa, longa, mas tentando resumir muito resumidamente é você assumir que sim, existe uma relação de poder entre quem financia, ou seja, o filântropo, e quem recebe, ou seja, a organização da sociedade civil, o projeto, que você precisa assumir que existe um desnível de poder e que como é que isso se reflete na sua prática filantrópica. Então, você começa a discutir esse tema e destrinchar essa abordagem. Acho que vai sair coisa interessante daí. Esse tema está ganhando força. A questão é se eu tenho minhas dúvidas se ele vai avançar e aprofundar para onde deve chegar, considerando que há institutos e fundações financiados por empresas e por pessoas bastante colonialistas. Então, a gente tem uma contradição aqui. Aliás, a contradição permeia esse setor como um todo. Vai ser uma discussão interessante de acompanhar. Então, esse é o quarto ponto. Bom, o quinto ponto é, no fim do dia, no fim das contas, o ISP mexe que ponteiros? Que tipo de transformação ele gera? Acho que aqui a gente pode assumir que a grande missão do investimento social privado é ou deveria ser contribuir com o fortalecimento da sociedade civil. A questão é que, primeiro, não há um amplo consenso de que essa de fato seria a missão do investimento social privado, primeiro. Segundo, se for um consenso, não há uma discussão clara de o que é contribuir com o fortalecimento, né? Como se contribui com o fortalecimento e de qual sociedade civil. Então aqui também tem uma discussão de fundo que é pouco feita no setor, que caberia uma boa discussão aqui. Então, no final do dia, a questão mais filosófica aqui é qual é mesmo o propósito do investimento social privado? Quando a gente olha algumas práticas de alguns institutos e fundações, a gente vê que está um pouco na contramão desse grande propósito de contribuir com o fortalecimento da sociedade civil. Então, acho que é um ponto filosófico importante aqui que tem sido pouco feito. Bom, na esteira dessa questão mais filosófica, qual é a missão, qual é o propósito do investimento social privado, vem uma outra, né, que seria o meu sexto ponto aqui, que é, afinal, a quem o ISP serve? Né? Nós que atuamos nessa área do investimento social privado, a gente serve a quem? Quem é o nosso cliente, ao final? E aí aqui a gente tem um dilema, né? É um campo de contradições. Primeiro, a gente tem que servir a empresa mantenedora, afinal, ela que paga, né, nossos salários e paga e viabiliza tudo que a gente faz. E do outro lado, a gente supostamente deveria apontar os nossos canhões, no bom sentido falando, para a sociedade civil, para a base, para as comunidades, para as causas que a gente atua. Só que, quando a gente coloca esses dois polos numa lógica de poder, obviamente, quem tem o recurso tem mais poder. Então, a gente tende a falar a língua da empresa e adequar, suavizar demandas da sociedade civil, da base, para poder torná-la mais palatáveis para a empresa mantenedora. E essa contradição ela é permanente dentro desse campo. E aí é uma tarefa difícil de resolução no dia a dia. Então, afinal, a quem o ISP serve? Ele serve aspiracionalmente à base, à comunidade, às causas, às organizações da sociedade civil e etc. Mas na prática, a gente acaba pedindo amém, pedindo bênção a quem é a mantenedora que viabiliza esse trabalho. Então, daí, isso ajuda um pouco a explicar o potencial de diferença que tem entre um instituto corporativo de uma fundação independente ou familiar que tem um endowment, ou seja, que tem maneiras de viabilizar o recurso sem ter que ficar passando pires para a empresa mantenedora. Vamos falar de financiamento mais para frente. Eu vezes vou
você quanto que dá. Você vê se seu quanto que dá. Tem que dar amanhã. Tem que dar amanhã. Tem que dar. E falando no financiamento, o próximo item aqui da conversa, que é, bom, o financiamento é o nosso item 7. Da onde vem a grana que viabiliza esse setor? Basicamente, como esse setor ele é marcadamente corporativo, ele obviamente ele é financiado pelas empresas mantenedoras, que, como eu falei no início, o conceito de investimento social privado é um recurso voluntário, ou seja, as empresas estão pondo do bolso quando elas viabilizam seu instituto, elas entendem que isso agrega marca, capital social e um monte de outras coisas. Então, ela coloca recurso, como ela financia o seu instituto corporativo, como ela viabiliza vários setores da própria empresa. Então, sendo o ISP marcadamente corporativo, ele vive em função da disponibilidade de recursos da empresa mantenedora, que tem feito um movimento cada vez mais presente. Antes esse movimento ele era mais subterrâneo, agora ele começa a sair para a superfície, que é forçar, a mantenedora começa a forçar a mão para que o seu instituto corporativo comece a captar recursos para aliviar a conta da mantenedora. Aqui também temos uma questão de fundo bastante importante, que é, bom, isso é justo, isso é correto, isso é viável? Acho que aqui dá um episódio em si, tá, de discussão. Mas para encurtar a conversa, não me parece muito justo que o Instituto Corporativo, que deveria contribuir para fortalecer a sociedade civil, passe a captar recurso e, portanto, disputar recurso com a mesma sociedade civil que ele deveria fortalecer. Então, só para encurtar a conversa, eu iria por aí. Então, o financiamento ele tem também essa contradição, e aqui é uma discussão longa que vai fundo. Para mencionar nesse item do financiamento, não deixar passar que os tais dos fundos patrimoniais, ou endowments, têm ganhado terreno, têm avançado no Brasil, é uma agenda mais nova, mas ainda é um mecanismo mais elitizado, mais restrito a quem tem mais recurso, ou aqueles que têm mais acesso a recurso, que conseguem captar um recurso que vai ficar rendendo, e o rendimento desse recurso é que vai viabilizar os projetos, as equipes desse instituto. Então, está crescendo, mas ainda é um tema um pouco elitizado, digamos assim, tende a se popularizar nos próximos tempos, a ver para onde vai desaguar essa conversa. Bom, o oitavo ponto aqui é o tal do modus operandi. Bom, quem se relaciona com institutos, fundações, entende o que eu estou dizendo, que é, primeiro, geralmente o ISP prefere optar, né, por atuar de maneira híbrida. O que é isso? Ele executa os próprios projetos, existe uma preferência para essa modalidade, mas também financia projetos de terceiros. Então, há uma prevalência para institutos que operem nesses dois braços. Então, com isso mais claro, a gente imaginaria que a filantropia brasileira doaria muito recurso para a sociedade civil, não é muito a realidade histórica desse setor no Brasil. Então, ele prefere executar os próprios projetos e ele financia aqueles que estejam muito vinculados à sua operação, à sua estratégia de operação, com exceções, obviamente. Esse é o primeiro quesito do modus operandi. Então, é um modelo híbrido de funcionamento, de atuação. Uma segunda camada aqui do modus operandi é que esse setor, em geral, numa média, ele é pouco acessível e burocrático. Mesmo com a pandemia, que foi um soco na cara nesse sentido, porque se teve que viabilizar muitas coisas rapidamente, ainda assim é um setor bastante criticado por ser muito em si mesmado, fechado em si mesmo e pouco acessível, pouco permeável a organizações da sociedade civil, a comunidades.
Tenta você mesmo, leitor, leitora, fazer um contato com um instituto ou fundação de forma aleatória. Você vai ter muita dificuldade de obter respostas, criar conexão, de estabelecer diálogo. Mesmo até num caso onde você não tá buscando financiamento. Você quer trocar figurinhas numa agenda temática. Difícil, bastante difícil, bem pouco acessível. Uma outra camada aqui do modus operandi esse setor é criticado por ser lento. Mesmo com a pandemia, ele se tornou mais rápido, mais ágil, mas historicamente sempre foi um setor lento, que poderia ser muito ágil, mas acaba se perdendo um pouco nas suas burocracias e as suas gramáticas, digamos assim, internas. Infelizmente, tá? Esse é um ponto que eu tenho criticado muito há bastante tempo. E um outro elemento aqui do modus operandi é que, com a pandemia, se voltou a carga de discussão da filantropia colaborativa, da atuação em rede. Muita coisa foi feita durante a pandemia, muito bom, acho que merece sim um elogio, um reconhecimento. A questão não me parece que será sustentado após a pandemia. Me parece um voo de galinha, vamos ver se isso se sustenta para frente. Sim, há iniciativas de atuação em rede entre poucos institutos, fundações que têm muito mais afinidade, um grupinho de 2, 3 que já fazem coisas juntos. Isso já existia e tende a continuar. Agora, uma atuação em rede mais ampla, tenho minhas dúvidas se vai ganhar consistência no pós-pandemia. A gente não tem química, tem biologia, tem geografia, a gente tem história e religião. Bom, o nono item é a clivagem entre inovação versus uma atuação mais do mesmo. Então, assim, institutos e fundações poderiam ser uma ponta de lança inovador. Tem exemplos de venture philanthropy que são muito interessantes, mas eles, infelizmente, são exceção. De um modo geral, na média, o que a gente vê são institutos, às vezes até novos institutos, às vezes institutos mais antigos, operando muito numa lógica clássica, tradicional, que é aquela linha do voluntariado, de campanhas pontuais, mas que não conseguem imprimir uma agenda mais inovadora, não conseguem romper com esse ciclo dessa lógica mais clássica. Que nada contra, acho que tem espaço para você fazer isso, mas ao mesmo tempo você consegue imprimir coisas inovadoras fazendo essa agenda mais clássica. O que ocorre é que às vezes é mais cômodo você ficar na agenda do voluntariado, você fazer alguma campanha ali pontual e achar que tá ótimo, é isso aí. É isso que o Instituto Corporativo deveria fazer. Muitos fazem isso, tá? Então isso acaba sustentando esse imaginário, mas é um equívoco porque é muito pouco e deveria fazer muito, mas muito mais. Então aqui é um ponto de atenção. Por outro lado, acho que a gente não pode também deixar de dizer que quando o Instituto Corporativo, sobretudo, imprime uma atuação muito, muito inovadora, muito fora da caixa, muito fora dessa cartilha, existe um risco dele ter as suas asinhas cortadas pela sua mantenedora, então ele precisa saber jogar esse jogo, imprimir um ritmo muito inovador, sem quebrar o brinquedinho, ou sem romper a relação com a sua mantenedora, porque, em geral, a sua mantenedora projeta no seu instituto essas práticas ultrapassadas ou clássicas do voluntariado e de campanhas pontuais. Ele não enxerga no seu instituto uma potência de fazer coisas de inovação social mais avançadas, porque ele não entende dessa agenda e não faz nenhum esforço de entender outra contradição aí do setor. As mantenedoras, falando português claro, estão cagando para os seus institutos corporativos de um modo geral, tá bom? Bom, o último item aqui, o 10º, que é a tal da governança. Então, assim, é uma agenda forte, é o G do ISG, né? Que é uma agenda
que vem ganhando uma relevância, mas no nosso setor aqui do ISP, a gente tem pouco para celebrar, na verdade, porque se você for olhar as composições dos conselhos, dos institutos, fundações, eles são marcadamente envelhecidos. Parece uma barrica de vinho, né, envelhecido. Porque, assim, é uma galera muito mais velha, geralmente masculino, ambiente masculino, branco, elitizado. E aí, obviamente, isso traz consigo uma visão de mundo bastante restrita e um distanciamento bem, né, profundo da realidade real. Afinal, lembrando lá do item anterior, dos itens anteriores, que é qual é o propósito e a quem o ISP serve. Então, se você tem no seu conselho uma galera elitizada, branca, masculina, obviamente ele não vai puxar a sardinha para a brasa da base, da comunidade, da ponta. Não vai, gente. Então, ele, pelo contrário, ele vai jogar o jogo do vamos evitar polêmicas, vamos fazer o feijãozinho com arroz tradicional e tá bom. Então, a abertura quase zero à experimentação, a erro. Então, aqui temos um problema, né? Que é como é que você dá um tapa de atualização na governança dos seus institutos, desses institutos, como você inclui grupos sociais que estão na sua estratégia de atuação. Acho isso fundamental. Por outro lado, como você faz isso sem cair num eventual conflito de interesse desses grupos dentro da sua governança, legislando em causa própria. Aqui temos uma questão importante, que você precisa incluir essa turma. Ao mesmo tempo, você incluindo essa turma, eles vão, obviamente, legislar em causa própria dos seus próprios projetos, das suas próprias organizações. Então, obviamente, há maneiras de fazer isso e de contornar isso, mas a gente vê pouco os institutos corporativos, sobretudo, endereçando essa questão. Depois, você mesmo, leitor, leitora, ouvinte, faça aí a sua busca nos sites e você vai ver as composições desses conselhos, muito elite, muito intelectuais e pouca gente da base. Então, acho que temos um ponto para avançar aqui, que é a governança. Bom, então é isso, gente. Procurei fazer um apanhado aqui de 10 questões que não te contaram sobre investimento social privado. Espero que vocês tenham gostado aí. Obviamente, você percebeu que várias dessas questões dão um episódio em si, porque elas são complexas e cabe um aprofundamento. Tentei trazer de uma maneira mais resumida aqui, pelo tempo, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, valeu e até a próxima. Quanto que dá? Eu vezes eu, quanto que dá? Tem que dar agora, tem que